Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Nas regras de hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Fresco, um jogo trazido aí pela Devir. É um jogo de 2 a 4 jogadores que dura mais ou menos 1 hora. Muito bom, muito gostoso de jogar. Vou fazer aqui já começando logo com o setup e a gente vai fazer um setup para 3 jogadores, ok? Primeiro coloque o tabuleiro no centro da mesa com a parte virada que só tem 3 mercados. Esse é o lado para 2 ou 3 jogadores. O outro lado é somente para 4 jogadores. Depois pegue todos os tiles de tinta. Numa partida de 3 jogadores você vai remover os seguintes tiles. Todos esses duplos de cada das cores primárias. Ou seja, esse de 2 azul, 2 vermelho e 2 amarelo. E pode devolver para a caixa do jogo. Os demais, coloque tudo dentro do saquinho que vem com o jogo. Separe todos os cubos coloridos e coloque nessa área indicada no tabuleiro. Esses cubos representam as tintas. Agora vamos montar a catedral com o fresco e o altar. Primeiro pegue todas as fichas de fresco, separe uma ficha de número 11 e coloque no centro da catedral. Agora aleatoriamente coloque todas as outras fichas nos demais espaços. Pegue a peça do bispo e coloque no tile do centro, de número 11. Depois separe todas as moedas de 1, de 5 e de 10 e coloque nesta área indicada no tabuleiro. Agora preencha o mercado com as peças de tinta que estão no saquinho. Agora dê para cada jogador o seguinte conjunto: um tabuleiro de ação e um painel grande, pequeno, 3 pintores mestres e 5 aprendizes da cor respectiva daquele jogador. O jogador vai usar o painel menor para esconder o seu tabuleiro de ação. E no painel maior ele pode esconder os seus recursos, todo o dinheiro e tinta que ele tiver. Depois coloque os aprendizes junto com o tabuleiro de ação. E coloque os pintores mestres nas partes indicadas. Primeiro coloque aqui em cima no albergue. Um no teatro, na sua respectiva cor. E o outro pode deixar separado por enquanto. Depois que todos os jogadores tiverem colocado seus pintores mestres no tabuleiro, pegue esses aprendizes de cor neutra e coloque nesta área indicada no teatro, na frente de cada jogador que estiver naquele jogo. Agora pegue os 3 pintores mestres, um de cada jogador que sobraram, e aleatoriamente coloque nos espaços indicados desse canto no tabuleiro, em S1, S2 e S3. Dê para cada jogador um cubo amarelo, azul e vermelho, e 12 moedas. Pronto, este é o setup do jogo. Nós já podemos começar agora a jogar. O jogo é jogado em várias rodadas. Cada rodada constitui em 2 fases. A primeira é escolher a hora que vai acordar e ajustar o seu ânimo. A segunda é planejar e efetuar as ações. Começando pelo jogador que está mais atrás na fileira de pontuação, neste caso aqui, de forma aleatória, foi definido que o azul vai ser o primeiro a escolher que horas acordar e ajustar o seu ânimo. E aqui no albergue nós temos os horários, que o jogador pode acordar. Então o jogador azul vai pegar o seu pintor mestre que está no albergue e colocar em cima do horário que ele deseja acordar. Isso é uma coisa muito importante. O horário que você escolher acordar vai definir o seu ânimo e o valor que você vai pagar as tintas no mercado, na feira. Quanto mais cedo você acordar, mais de mau humor seus funcionários vão estar e mais caro você vai pagar as tintas na feira. Mas mais opções você vai ter e tintas de melhores qualidade. Quanto mais tarde você acordar, melhor é o seu humor, e mais barato você vai pagar as tintas da feira, mas menos opções você terá. Então o jogador azul definiu que ele quer acordar às 6 horas. Neste momento, ajuste imediatamente o ânimo daquele jogador nesta parte aqui do teatro. Neste espaço ele deve descer -2. O jogador amarelo decidiu que vai acordar às 8 horas. Então aumente o seu humor em 1. E o vermelho decidiu que vai acordar às 7. E seu humor permanece da forma como está. Depois de definida a hora que cada jogador irá acordar e ajustar o seu ânimo, verifique se algum jogador atingiu esta área aqui do tabuleiro, de +1. Se o jogador atingiu, ele pega esse trabalhador, e ele vai ter mais um trabalhador nessa rodada. Mas, se o jogador estiver nesta área negativa, ele deve pegar um dos seus trabalhadores, e colocar nessa área aqui, e ele vai ter que executar as ações dessa rodada com um trabalhador a menos. Depois de verificado essa questão,
todos os jogadores vão fazer simultaneamente e planejar as suas ações da rodada. Então todo jogador secretamente vai pegar os seus trabalhadores e alocar no tabuleiro de ações. No tabuleiro de ações temos 5 ações possíveis, e para cada trabalhador que você colocar naquela ação, você vai fazer aquela ação mais uma vez. Então você tem 5 opções de ações e você pode fazer no máximo 3 vezes cada uma delas. Lembrando que se você não colocar nenhum trabalhador naquela ação, você não executa aquela ação naquela rodada. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido, você pode remover esse painel menor, né, e mostrar para todos os jogadores as ações que você escolheu. Depois vamos executar cada uma das ações, começando pela ação do mercado. O jogador que acordou mais cedo vai executar a ação, depois o próximo jogador, e depois o último jogador. Vamos então para a próxima ação, e o jogador que acordou mais cedo começa fazendo aquela ação, depois todos os outros jogadores e assim respectivamente. Agora eu vou explicar para vocês o que é e o que faz cada uma das ações. Começando pela ação do mercado, você tem a opção de comprar tintas ou de fechar uma tenda. Primeiro escolha em qual das tendas você gostaria de ir. Teremos sempre a opção de tendas igual ao número de jogadores. Então se você decidir comprar tintas daquela tenda, no caso aqui eu escolhi ir na tenda 3, eu posso comprar a quantidade de tiles igual ao número de aprendizes que eu coloquei no meu tabuleiro individual. Nesse caso eu coloquei 2, então eu posso comprar 2 tiles. Cada tile desse representa um conjunto de tintas que eu vou receber. E o valor que eu pago por cada tile depende da hora que eu acordei. Neste caso, o jogador vermelho pagaria 2, né, por cada tile. Vamos supor que ele escolha esses 2 tiles. Então o jogador deverá pagar 4 ao banco. E receber essa quantidade em cubos. Né? No caso aqui, 3 azul, 3 vermelhos. E colocar atrás do seu painel maior aqui. Todos os outros tiles daquela tenda que eu não quis comprar, eles são descartados, inclusive os que eu comprei, e eles voltam para o saquinho do jogo. Lembrando que o jogador também tem a opção de fechar a tenda simplesmente. Com um único aprendiz, ele pode dizer que ele foi naquela tenda, mas não quis comprar nada. Então aquela tenda ela é fechada. Dessa forma, o jogador que acordou mais tarde sempre terá somente uma opção de tenda. Depois vamos para a segunda opção, que é a opção da catedral, onde nós podemos restaurar um fresco ou o altar. Para cada aprendiz que você colocou nessa ação, você pode restaurar um fresco ou um altar. Antes de realizar a ação de restaurar, você pode pagar uma moeda ao banco para influenciar o bispo que está no tabuleiro. Dessa forma você pode mover ele em um espaço, seja na ortogonal ou na diagonal. Depois, se você decidiu restaurar um fresco, pague a quantidade de tintas, né, que estiverem indicados naquele tile. Neste caso eu posso restaurar esse fresco aqui, pagando uma tinta amarela, vermelha e azul. Devolvendo ao estoque, eu vou pegar aquela peça para mim e receber a quantidade indicada em pontos de vitória. Neste caso, 3 pontos de vitória. Depois, receba 2 pontos de vitória adicional se o bispo estiver adjacente àquele espaço. Neste caso, o bispo estava, então eu receberia 5 pontos de vitória. Mas, se o bispo estiver em cima do espaço indicado, eu recebo 3 pontos de vitórias adicionais. Então, neste caso, se eu tivesse influenciado o bispo para andar até este tile, depois restaurado esse fresco, eu receberia 6 pontos de vitória. Pegue aquela peça e coloque virada para cima na sua área de jogo. Depois, mova o bispo para o espaço onde você restaurou o fresco, se ele já não estiver lá. Neste caso aqui, se algum jogador restaurar este fresco aqui, o bispo vai se mover para cá depois que ele receber a peça. E os pontos de vitória. Você também tem sempre a opção de restaurar o altar, sem precisar pegar nenhuma peça, né, do fresco aqui. Para isso, né, você tem 2 opções. Primeiro, restaurar um altar com cores primárias, pagando um de cada cor. Neste caso, você recebe 2 pontos de vitória. E você pode substituir qualquer uma dessas cores por cores secundárias. Para cada cor que você substituir por cor secundária, você ganha um ponto adicional. Nesse caso, se eu decidir restaurar o altar usando um roxo, um verde e um azul, eu ganharia 4 pontos de vitória. E também você tem a opção de restaurar o altar usando somente cores secundárias, né, usando uma de cada, e aí você ganha 6 pontos de vitória. E essa é a ação da catedral. A terceira ação possível é o estúdio, onde você vai pintar retratos. Você
Essa ação é bem simples, você recebe 3 moedas para cada trabalhador que colocou nessa ação. Neste caso, com um trabalhador, receberia 3 moedas. A quarta ação possível é a oficina, é onde nós vamos misturar tintas. Para cada aprendiz que você colocar, você pode fazer 2 misturas, 2 combinações. Você pode dar para cada jogador um tile desse que indica as combinações possíveis que ele pode fazer, mas no seu painel grande também tem a mesma ilustração. Então nessa ação você pode trocar cores primárias por cores secundárias. Nesse caso aqui eu coloquei um aprendiz, eu posso fazer 2 misturas. Então eu escolhi trocar um amarelo e um azul por um verde. E um azul e um vermelho por um roxo. A quinta e última ação é o teatro, onde você vai elevar o ânimo dos seus trabalhadores. Para cada aprendiz que você colocar aqui, suba na trilha do teatro 2 espaços. E essas são todas as ações do jogo. Depois de todas as 5 ações terem sido executadas, nós vamos para a fase de preparação para a próxima rodada. Coloque todos os pintores mestres do albergue de volta nas suas camas. Reponha o mercado com peças de tile, de tinta. E depois cada jogador recebe o rendimento, o seu rendimento. O que é uma moeda para cada peça de fresco que você tiver incluído durante o jogo. Então a partir desta rodada eu vou ganhar pelo menos uma moeda todo o final da rodada. Depois de todos os jogadores tiverem recebido seus rendimentos, nós então vamos passar para a próxima rodada. E o jogador que estiver mais atrás na trilha de pontuação é o primeiro a escolher que horas acordar. Se um ou mais jogadores estiverem ainda nos espaços iniciais aqui da trilha, inverta eles de posição. Outro detalhe interessante nesse jogo é que não é possível haver empate. Por quê? Se você ganhar uma quantidade de pontos de vitória onde você ficaria no mesmo espaço de um outro jogador, você deve então nesse momento escolher ficar um espaço atrás ou um espaço na frente. Isso pode ser muito estratégico, porque às vezes você pode escolher ficar atrás para escolher primeiro a hora de acordar na próxima rodada, ou ganhar um ponto adicional e ficar na frente dele. Neste caso, onde tem um jogador no 6 e no 7, se eu ganhar 6 pontos de vitória, eu devo escolher ficar no 5 ou no 8. Depois, no início da próxima rodada, verifique se há 6 peças de fresco ou menos na catedral. Se houver, essa então será a última rodada do jogo. Então todos os jogadores vão pegar o seu tabuleiro de ação e virar para o lado que indica o número 2. Este lado do tabuleiro ele substitui a ação de ir ao teatro por mais uma ação da catedral. Dessa forma, todos os jogadores poderão ir no mercado, na catedral, no estúdio, na oficina misturar tintas e depois voltar na catedral e fazer as últimas pinturas. Depois de acabar a última rodada, cada jogador ganha um ponto adicional por cada 2 moedas que sobrarem com você no final do jogo. Dessa pontuação, na ordem em que os jogadores acordaram. Isso é muito importante porque no caso de empate, o jogador que acordou mais tarde na última rodada tem vantagem. Depois de dado todos os pontos de vitória, o jogador que tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor. E o grande pintor de fresco. E é assim que se joga fresco. É um jogo bem simples, bem fácil de introduzir, bem fácil de jogar também. Espero que vocês tenham entendido. Como de costume, se ficou alguma dúvida, se eu esqueci alguma coisa, coloca aí nos comentários. Essa caixa da Devir aqui também, ela vem com 3 mini expansões, onde você pode facilmente descobrir como jogar no manual. Também o jogo possui algumas modificações para uma partida com 2 jogadores. Você vai usar o lado do tabuleiro de 3, vai colocar um jogador neutro, e esse jogador neutro vai ser controlado pelos jogadores revezadamente. Você pode conferir a nossa gameplay, o duelo do casal, onde eu e a Rô jogamos uma gameplay, onde nós jogamos uma partida completa em 2 jogadores. E lá você vai entender a dinâmica do terceiro jogador neutro, que se chama Léo. E essas foram as regras de fresco. Espero que tenham gostado. Considere deixar um like, se inscrever no nosso canal, apoiar o nosso trabalho. Siga também a gente lá no @casaldosjogos no Instagram. Comenta aí se vocês já jogaram fresco e o que vocês acham do jogo também, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Isso é muito importante porque no caso de empate, o jogador que acordou mais tarde na última rodada tem vantagem.